Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Acha aí na sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 14, e versículo 37 e versículo 38. Capítulo 14, versículo 37 e versículo 38. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O Evangelho de Marcos, no capítulo de número 14, ele vai falar, a partir do versículo de número 32, que Jesus foi ao Getsêmani, um lugar de aperto, um lugar que ele sofreu angústia, sofreu tristeza. Ele chegou a dizer: a minha alma sente uma tristeza de morte, uma tristeza profunda. Relata-nos que ele suou gotas de sangue. A medicina diz que quando a pessoa chega a suar gotas de sangue, é porque realmente todo o seu corpo, toda a sua alma está profundamente mergulhada em tristeza, em pavor, em angústia. Mas vamos lembrar uma coisa: Jesus não era comum, Jesus não era um homem qualquer, ele é o padrão, ele é o modelo, o exemplo. Se você quiser ser perfeito, se você quiser ter uma vida exemplar, o exemplo para você seguir, o padrão para ser seguido é Jesus, porque ele foi realmente perfeito. Alguém escreveu um livro, O Maior Homem da História, falando só da humanidade de Cristo, não falando da divindade, somente da humanidade dele. Alguém disse: o maior homem da história. Um psicólogo, psiquiatra que estuda a mente dos nossos dias, um verdadeiro cientista da mente, quis entender a mente de Jesus, como Jesus trabalhava, queria entender como Jesus pensava. E quando ele começou a estudar a mente de Jesus, ele virou crente também. Não teve jeito, acabou se convertendo. Como homem, ele era perfeito e ele é perfeito. Nada lhe desabona, nada, ninguém tem nada para dizer contra ele. Mas nós vamos observar aqui que neste momento Jesus estava precisando de alguém junto com ele. Me fez lembrar a história da garotinha, que na hora que os pais vão dormir, os pais apagam a luz e dizem para a menina: boa noite, filha. Mas quando eles apagam a luz, a menina diz: não, fica aqui comigo, não vai embora não. Aí os pais disseram: não, filha, pode ficar tranquila, porque Deus vai estar com você durante a noite inteira. E ela responde: tudo bem, eu sei, mas eu queria alguém de carne. Eu queria alguém de carne e osso perto de mim. Que Deus vai estar comigo, isso eu já sei, mas eu queria alguém de carne que eu pudesse tocar perto de mim. Era o mesmo sentimento que muitas vezes nós passamos e que Jesus estava passando naquele momento. Quando ele leva consigo a Pedro, Tiago e João para estar com ele, é porque ele precisava de alguém que ficasse ali com ele. É notório na Bíblia toda que você vai observar que Jesus
sempre orava a sós, não levava ninguém, orava ele e o pai, falava a sós com o pai. Mas neste momento a Bíblia relata que ele leva a Pedro e Tiago e João com ele. Ele precisava de alguém para estar com ele. Nós também, de vez em quando, precisamos de alguém. Nós precisamos de amigos. Nós precisamos de alguém que nos dê apoio, de alguém que nos ajude, de alguém que estenda o ombro, de alguém que não diga nada, mas esteja lá. Tem horas na nossa vida que nós não queremos ouvir a opinião de ninguém. A gente só quer alguém do nosso lado, só quer que esteja ali. Sabia que quando uma pessoa está sofrendo um transtorno de pânico, a melhor coisa que você faz é ficar do lado dela e não dizer nada? Não precisa dizer nada, só ficar lá. Estando do lado da pessoa, a pessoa vai melhorando, vai se sentindo bem e vai ficando tudo certo. Nos dias em que vivemos, meus irmãos, nós estamos numa grande carência de amigos. Estamos rodeados de pessoas, mas não temos amigos. Pessoas que você pensa que é seu amigo, quando você vai abrir o seu coração para ele, ele te apunhala pelas costas, sem piedade. Sem piedade. Ele sai falando como que você tivesse bancado bobo de ter dito para ele. Você fica com cara de bobo, porque você confiou naquela pessoa e aquela pessoa não foi o seu amigo. Precisamos de amigos. Nunca houve um tempo em que mais os homens precisassem de alguém do lado. Tem horas, meus irmãos, tem horas que parece que o céu é de bronze. Quando você ora, Deus não ouve. Tem horas que você está passando por uma prova tão grande que você sente como se o mundo estivesse se fechando e você está sendo imprensado no meio. E quando você pede por ajuda, alguém como os amigos de Jó diz: alguma coisa de errado ele fez para estar passando por isso. Precisamos de amigos. Precisamos urgentemente de amigos. Precisamos de alguém que esteja do nosso lado. Alguém disse que numa certa cidade tem um grande quadro, e está escrito naquele quadro assim: os homens são como os anjos, porém os homens têm uma asa só, e para voar precisam dar o braço ao outro. Aí os dois juntos com duas asas conseguem voar. Isso não é verdade, mas a ilustração cabe bem. Toda vez que você quiser fazer alguma coisa, se você quiser ir mais longe, vai precisar de outra pessoa para te ajudar. Sozinho ninguém faz nada. Sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Precisa de alguém que lhe dê apoio. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que um. Porque quando aquele está para cair, o outro apoia, o outro ajuda, o outro ampara, o outro dá uma melhor paga do seu trabalho. O trabalho funciona melhor quando são dois. Quando são dois amigos. Coisa terrível é quando você não tem um amigo, e quando você vai fazer alguma coisa, aquele que era para ser o seu amigo, na verdade não é. E quando você confia nele, a sua destruição acontece. Precisa-se de amigo, desesperadamente precisa-se de amigos nos nossos dias. A Bíblia diz em Provérbios 17 e versículo 17, que o amigo, ele ama o tempo todo. O amigo verdadeiro, ele te ama o tempo todo, e na hora da aflição, ele torna-se, ele age como um irmão. Aleluia. Vou lhes dizer o que é um amigo verdadeiro. Em um campo de batalha,
muitas balas, muitas bombas. Os soldados viram que não dava mais para prosseguir, que ia ser uma derrota total. Então o capitão disse em voz alta: retirada, bater em retirada. E eles todos voltaram. Quando eles chegam no acampamento, um amigo percebeu que aquele que era o seu amigo, aquela pessoa que andava com ele, não estava no acampamento. E ele vai até o comandante e diz: comandante, permissão para procurar o meu amigo em campo de batalha. O comandante disse: permissão negada. Não permitirei que um soldado vivo vá atrás de um homem que provavelmente esteja morto. Quando o comandante despercebeu, não percebeu, ele saiu em busca do amigo. No meio daquele campo, correndo o risco de ser baleado, andando escondido, agachado, encontrou o seu amigo. Porém o seu amigo estava muito ferido, estava para morrer. Ele cata esse amigo, põe nos ombros e vai levando, vai se arrastando, vai indo. E quando ele chega ao acampamento, o comandante estava ao portão do acampamento esperando ele. E quando ele vem com o amigo nos braços, o comandante diz: valeu a pena, soldado, arriscar a sua vida por um homem morto? Ele disse: sim, sim, valeu. Porque quando eu cheguei, ele ainda estava vivo. E eu pude ouvir ele dizer: eu sabia que você viria. Eu sabia. Precisamos de gente assim nos nossos dias. Gente que a gente pode contar, que a nossa casa não vai cair, porque Ele vai estar lá para nos amparar. Não pessoas que estão tentando ver a nossa queda, para comentar entre os outros: olha, mais um que caiu. Precisa-se de amigos. Jesus precisava de amigos, e Ele levou aqueles que lhe eram mais íntimos: Pedro, Tiago e João. A verdade é que Jesus é o melhor amigo, o amigo verdadeiro. Ele mesmo disse que é amigo. Lá em João capítulo 15, versículo 15, ele diz: não vos chamarei mais de servos, mas os chamarei de amigos, porque o servo nada sabe do seu senhor, mas o amigo é confiável, ele confia no amigo. Jesus quer compartilhar com você, Jesus quer falar com você, Jesus quer ter uma vida com você, quer ter intimidade com a sua vida. Ele quer a sua amizade, não quer você como um escravo, não quer você só para trabalhar para Ele, mas Ele quer você para ser o seu amigo. Aleluia. Mesmo quando Judas o traiu, lá em Mateus capítulo 16 e versículo de número 50, mesmo quando Judas o traiu, quando ele vem para dar o beijo, que era o sinal do homem que deveriam prender, Jesus o diz: amigo, para que vieste? Nunca deixou de ser amigo, mesmo por aquele que estava o traindo. É notório também em Marcos capítulo 16 e versículo de número 7, que Jesus não desistiu de Pedro, mesmo quando Pedro o havia negado por 3 vezes, mesmo quando Pedro disse: eu não conheço esse homem, quando falou em tom de ironia, de braveza: eu não sei de que vocês estão falando, eu não conheço esse homem. Mesmo assim, a Bíblia vai dizer que quando Jesus fala com Maria e diz para chamar os discípulos, para reunir os discípulos, ele diz: e a Pedro também. Citou o nome de Pedro. Eu não desisti de Pedro, eu não desisto nunca. A verdade é que Jesus nunca desiste de mim e de você. Ele nunca desiste dessa amizade. Ele sempre está atento, está a seu dispor, é seu amigo, está ao seu lado. Esse é o verdadeiro amigo. Aleluia.
Jesus vai por 3 vezes orar à parte, e quando ele volta, os amigos estão dormindo. Ele vai orar, ele volta, eles estão dormindo. Por 3 vezes. Quando uma pessoa que te decepciona sempre, que só apronta com você, conta com você, e você não faz o que ele quer, a pessoa não tem moral para te cobrar, porque ela sempre aprontou. Agora Jesus nunca errou com ninguém. Imagine a frustração de Pedro quando Jesus chega e o encontra dormindo. E ele se levanta, todo assustado, porque o sono era demais. Ele levanta e tenta ficar acordado, e Jesus vai orar. E quando Jesus volta, ele está dormindo de novo. Não pudeste vigiar 1 hora? Sabe qual é a hora que nós precisamos estar do lado da pessoa? A hora má, a hora da provação, a hora do teste. Efésios capítulo 6, versículo 13, chama como o dia mau, o dia em que as coisas não deram certo, o dia que as coisas saíram, o dia que precisamos de um apoio. É nessa hora que o amigo tem que estar vigilante. Vigiar é estar desperto, estar alerta, estar sensível aos acontecimentos ao redor. Isto é vigiar. Uma pessoa que vigia, ela está observando, está vendo o que está acontecendo. Hoje em dia, sabe o que está acontecendo? Alguém já publicou no Facebook: cuide da sua vida que eu cuido da minha. Porque já estava cansado de gente para cuidar da vida dele. Mas esse cuidar que as pessoas estão cuidando não é para ajudar, não é para dar amparo, não é essa vigilância que a pessoa está observando e pensando: se ele precisar de mim, eu estou atento. Não, não, não. Ele está vigiando, ele está cuidando, ele está observando, é para ver se alguma falha há, se algum deslize acontece, para que ele possa comentar, para que ele possa promover a contenda. Amados, quantos homens, grandes nomes cristãos, que na nossa era, na nossa época, poderiam estar em pé hoje, se a igreja tivesse esse sentimento de vigilância, de querer ajudar, de querer cuidar, de querer amparar. Quanta gente já pereceu, exatamente porque a igreja de hoje não tem o sentimento de dar suporte, de dar apoio. Quando alguém diz: olha, aquele pregador, lembra daquele pregador que pregou aquela grande mensagem, que converteu milhares de pessoas, lembra? Ah, lembro. Pois é, aquele homem caiu em pecado. Ah, mas é sempre assim, é um pecador mesmo. Esses homens são sempre assim, são todos pecadores. E aí junta 2, 3, 4, 5, 6, e tudo batendo, tudo batendo, tudo batendo, só sabe bater, mas pregar para alguém nunca. Nunca ganhou uma alma para Jesus. Quando alguém ganhou 10 mil e caiu, ele fica batendo, sem dó, quer mandar para o inferno. Uma vez eu disse para uma pessoa, a pessoa começou a dizer: fulano vai para o inferno, fulano também vai para o inferno, aquele outro vai para o inferno, esse também vai para o inferno. Eu falei assim: ô, irmão, eu estou ficando confuso, eu não sei se você trabalha para Deus ou para o diabo, porque você manda todo mundo para o inferno. Todo mundo vai para o inferno, então você trabalha para o diabo nem precisa trabalhar mais, você já está mandando um monte de gente para lá. Irmão, a missão do cristão,
O cuidado do cristão é tentar dar suporte, é tentar ajudar, é tentar levantar. Tem que fazer igual o pastor Antônio Carlos da cidade de Toledo. Ele está lá na casa dele, ou o irmão chega e bate na porta. Pastor, preciso falar com o senhor. Diga. Irmão, aquele irmão, ele está assim, ele fez assim. Ô irmão, nem deixou ele metralhar. Ele tinha uma metralhadora para disparar. Calma, irmão, entra para dentro. Vamos fechar a porta e vamos tirar uma meia hora de oração por ele. E depois nós continuamos a conversa. Pergunto, você acha que ele orou? Você acha que ele parou para orar? Não, pastor, outra hora eu venho aí, nós conversa mais, eu tenho coisa para fazer, estou muito ocupado, não posso gastar esta meia hora em oração, eu tenho mais o que fazer. Está assim, irmão. Orar, interceder, não. Ajudar, apoiar, dar suporte, não. Mas falar mal, isso é fácil. Se é fácil falar da vida dos outros, né? Como é fácil. Quando a Bíblia está dizendo vigiar uma hora, não é ficar uma hora falando mal da pessoa. É estar na hora certa, no lugar certo, para dar o suporte para aquele teu amigo. Aí Jesus, quando vem a terceira vez, e os encontra pela terceira vez dormindo, eu quero só abrir um parênteses aqui para vocês. Não era fácil estar acordado. Se fosse você, se fosse eu, se fosse qualquer um aqui, estaria dormindo. Não era fácil. Não era fácil. Você acha que a jornada dos discípulos era levantar 10 horas da manhã, dar uma espreguiçada, ir para a praia, dar uma mergulhada no rio e levantar e vir e comer e depois... Está pensando o quê, rapaz? Esses discípulos de Jesus trabalhavam o dia inteiro. Era uma trabalheira e eles estavam muito cansados. O cansaço físico era muito grande. Embora eles quisessem estar acordados, a canseira física era tão grande que os fazia dormir. Valorize o vigor que Deus te dá, irmão. Valorize, porque tem horas na nossa vida que nós não temos vigor, nós não temos força. Embora a mente diga, fica acordado, o corpo diz, dorme, e acabou. Quando você vê, já dormiu. Ou você acha que os acidentes que acontecem na estrada, pessoas que dormiram no volante, eles pensaram, vou dormir um pouquinho. Não, irmão, ele queria estar acordado. Acontece que o sono veio e foi crescendo para ele, dormiu. Jesus então disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Você sabe como a Bíblia, a mensagem, traduz esse versículo? A Bíblia, a mensagem está escrita assim: uma parte de você está disposta a fazer qualquer coisa por Deus, mas a outra parte simplesmente não reage, não consegue se manter, embora queira, embora o Espírito esteja pedindo, fique acordado, a outra parte não consegue mais, simplesmente derruba. O único jeito de você vencer a sua carne é estar em espírito. Se você não estiver em espírito, olhe bem para cá o que eu vou dizer. Se você não estiver em espírito, você não ajuda ninguém. Porque a sua carne vai dizer para você, você não pode, você não consegue, você é fraco, você não vai. E quando você viu, você não ajudou. E sabe quando é que os discípulos deveriam vencer o sono? Aquela hora. Depois daquela hora não adiantava ficar acordado. Depois daquele dia não adiantava ficar 3 dias acordado. Não adianta.
A oportunidade já passou, o momento já foi. O momento de ajudar Jesus era aquela hora. Quanta gente passa na nossa frente e a hora de ser espiritual e dizer Jesus te ama e quer mudar a sua vida é exatamente aquela hora. Se você não disser aquela hora, não adianta você sair gritando igual um louco na rua: Jesus ama todo mundo, Jesus ama... Não, irmão, você tinha que ter dito para aquela pessoa naquela hora, naquele lugar. Lembro-me de um testemunho de um pastor que estava vindo para a casa do culto, tinha pregado demais, estava vindo com a sua Bíblia para casa. Quando ele está passando pela praça, uma prostituta corre até ele e diz: pastor, me ajuda. Ele disse: mulher, sai de perto de mim, vai que se alguém vê eu com você, vai pensar, vai falar mal. E a mulher fazer o quê? A mulher saiu e ele foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele foi contar à esposa. Disse: olha, quando vinha vindo do culto, uma doida, uma prostituta, saiu e me agarrou e queria falar comigo. Eu disse: não, imagina, se alguém vê eu com você, vai pensar coisa. Ela disse: você é um covarde. A mulher disse para ele: você não sabe o que você fez. Vamos voltar agora lá, ver se encontramos ela. E voltaram os dois, não encontraram mais, já tinha se suicidado. A hora era aquela, mas a sua carne disse: não, você vai ter prejuízo com isso, você vai sofrer, alguém vai ver e vai comentar e vai falar mal de você. E quem paga o preço daquela vida depois? O espírito quer, mas o corpo tem limites. O espírito quer, mas o corpo não deixa. Sabe o que temos que fazer? Para que nós possamos ser espirituais, nós temos que fazer como a águia. Aleluia. Isaías de número 40, capítulo de número 40, versículo de número 30 e versículo 31. A Bíblia diz que até os jovens, até os moços se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como a águia. Aqueles que esperam no Senhor, não importa o quanto estejam cansados, no Senhor eles renovam as suas forças e continuam acordados. As pessoas estão sofrendo hoje de um cansaço mental. A mente está cansada, elas não estão conseguindo mais nem pensar. Pastores estão morrendo. Obreiros estão se atirando de ponte, colocando corda no pescoço, porque estão cansados. A carne tem sido tão forte que tem vencido o espírito, e a pessoa não consegue. Mas a Bíblia diz em Mateus capítulo de número 11, versículo 28: vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos darei descanso. Jesus está dizendo: eu vos darei descanso. Leia o livro de Efésios, especificamente no capítulo de número 5, no versículo 18 vai dizer: em vez de perderem tempo com bebidas e coisas que alegram a carne, encham-se do Espírito de Deus. Encham-se do Espírito de Deus. É a única maneira, meu irmão, de você se tornar espiritual e ser amigo de alguém. Porque olhe bem para mim, você não precisa de amigos carnais, pessoas que só te arrastam para o lado errado. Você está precisando de amigos espirituais, pessoas que te levam para Deus, de pessoas sábias que te conduzem ao lugar certo, não para o lugar errado. Pessoas que falam a verdade, não se vendem a mentira. Pessoas que querem te ajudar. Pessoas espirituais.
Você precisa ser espiritual para ser amigo de alguém. A batalha nunca cessa. E a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Se coloque de pé para nós orarmos a Deus. Oh Deus, nós te adoramos, Jesus, porque Tu és o verdadeiro amigo, aquele que nunca nos desampara, aquele que sempre está do nosso lado, sempre estende a mão, sempre socorre, nunca desiste de acreditar. A Tua mão sempre está estendida para nos levantar. Ah, Senhor Deus, a Bíblia diz que o justo poderá cair, mas não ficará prostrado. Aquele que é teu amigo não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta, o Senhor o sustenta. Na verdade, o Senhor até ensina a caminhar. Grande Deus, ajuda a tua igreja, para que a tua igreja, além de confiar no teu poder, possa ser instrumento de bênção para a vida dos outros, para que sejam os teus representantes, verdadeiros amigos, que na hora da angústia estão perto para socorrer, para dar o suporte. Em nome de Jesus nós te adoramos, Senhor. Amém, Jesus.